Bom dia, querido irmão e amigo. Muito bom chegar até você nessa manhã com mais um dia a dia com Deus, na nossa série Uns aos Outros. E eu quero compartilhar com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 25, que diz o seguinte: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, tenhamos igual cuidado uns pelos outros. Cuidemos uns dos outros. É isso que a palavra de Deus está falando conosco nessa hora, nessa manhã. Que nós devemos cuidar de igual maneira uns dos outros. Ou seja, nós temos que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar do nosso irmão, pelo ministério dele, pela vida dele, né? Temos que demonstrar reconhecimento, aceitar a posição que Deus o colocou dentro do corpo de Cristo. Então, ter igual cuidado é justamente zelar um pelo outro. Depois, no versículo 26, por exemplo, ele vai dizer: quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, ele está justamente mostrando que o cuidado mútuo traz saúde para o corpo de Cristo. O cuidado mútuo é indispensável para que cada um cumpra o seu papel dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai ver que o apóstolo está justamente comparando a igreja com o corpo de Cristo. Com o corpo, desculpa. A igreja, corpo de Cristo, com o corpo humano. Onde ele diz que cada membro do corpo ele é importante. Então, por exemplo, no versículo 21 ele vai dizer: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Porque, na verdade, todos precisam uns dos outros. E ele vai falar do cuidado que cada membro precisa. Então, a mesma coisa no seu corpo. Você precisa cuidar de tudo. Você não pode cuidar, por exemplo, só do coração e se esquecer de cuidar, sei lá, do estômago, né? Ou você só vai cuidar da mão, né? Os cuidados com a mão e vai se esquecer do pé. Se você fizer isso, o corpo vai ficar doente. Vamos ter problemas no corpo, assim também na igreja. Cada membro precisa ser cuidado para que todo o corpo possa ser saudável. Nós temos exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios 3, nós temos um exemplo interessante. Paulo chama a atenção da igreja porque eles estavam se dividindo. Então, um dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro. Haviam até aqueles que diziam que eram de Cristo, né? E cada um estava dizendo que era de um e tudo. E aí o apóstolo vai dizer justamente que cada um está no corpo cumprindo o seu papel. Mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, todos nós somos importantes. Então, nós não temos que nos dividir. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou desse, eu sou daquele, eu olho para esse, eu olho para aquele e me esqueço do outro, porque na verdade todos nós temos que cumprir o nosso papel, porque Deus é que vai operar o crescimento. Ninguém é mais importante que ninguém. Nós temos também exemplos negativos que a palavra de Deus mostra. Por exemplo, em Atos 6:1, no início da igreja, houve uma confusão, porque algumas viúvas não estavam recebendo mantimento, estavam sendo deixadas de lado, né? E aí foi ali até que eles elegeram os primeiros diáconos para ajudar na distribuição dos mantimentos. Então, houve ali uma parcialidade. Eles estavam buscando ajudar as viúvas que eram do povo deles, né? E aqueles que eram prosélitos, aqueles que vieram dos gentios, eles estavam deixando de lado. E ali foi chamada a atenção que isso não poderia ser dessa maneira. Temos em Tiago, no capítulo 2,
quando fala que eles estavam rejeitando os pobres, eles estavam tratando mal os pobres e tratando bem os que tinham dinheiro. Inclusive, estavam dando lugar de preferência para aqueles que tinham dinheiro e deixando os pobres lá jogados lá, sem ligar, né, dando preferência àquele que tinha mais em relação àquele que tinha menos. Então, a palavra de Deus chama a atenção, não podemos fazer dessa maneira. Temos que ter um igual cuidado uns pelos outros. Isso implica algumas questões práticas. Primeiro, nós precisamos socorrer os necessitados. Precisamos olhar para os nossos irmãos e ver qual a necessidade dele. Às vezes não é necessidade só de algo material. Pode ser, e podemos socorrer, vamos cuidar dele. Mas pode ser um cuidado emocional, pode ser um cuidado espiritual, pode ser um cuidado que demanda você estar orando, você estar intercedendo, você indo lá conversar com ele, né? Mas seja qual for, que nós possamos socorrer aqueles que necessitam. Precisamos cuidar uns dos outros, observar bem isso, para que o corpo todo possa ser sadio. Esse é o propósito desse mandamento, cuidar um do outro, para que haja saúde no corpo de Cristo, na igreja. Que você possa cumprir o seu papel, que eu possa cumprir o meu papel de cuidar um do outro, né? Isso é para toda a igreja, todos devemos cuidar uns dos outros, que ninguém fique sem ser cuidado. E se de alguma maneira você está se sentindo deixado de lado, não sei, alguma coisa, mas que você possa de alguma maneira encontrar ajuda, que você possa procurar, né? Às vezes acontece também das pessoas estarem com tantas coisas que não percebem as necessidades. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. Então que nós possamos também ajudar uns aos outros nesse cuidado, para que ninguém fique de fora, para que ninguém fique se sentindo desprezado, mas que haja realmente um verdadeiro cuidado para que o corpo de Cristo, a igreja, permaneça sadia. Esse é o desejo do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse dia. Muito obrigado especialmente pelo teu cuidado por nós, porque o Senhor cuida de nós, para que nós também cuidemos dos outros. E muitas vezes o Senhor nos usa para que o Senhor cuide dos outros através de nós. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos amor, dá-nos sabedoria, dá-nos visão espiritual. Deus, ajuda-nos a cuidar dos nossos irmãos, a zelar um pelo outro, seja aquele mais próximo, aquele mais longe, seja em qual situação for, que possamos ter, ó Deus, um coração como o do Senhor, que sempre se importou e sempre buscou cuidar daqueles que estão à sua volta. Ó Pai, nós te pedimos a tua ajuda. E, ó Deus, tem misericórdia nas vezes que falhamos, ó Deus, que erramos, que deixamos e que agimos de forma imparcial, ó Pai. Não nos deixe fazer isso, mas que haja em nós verdadeiro amor, ó Pai. Pai querido, também te pedimos a tua graça e misericórdia sobre a nossa nação. Clamamos a ti, ó Deus, temos clamado para que o Senhor opere uma verdadeira transformação nesse país, ó Pai. Que, ó Deus, muitas vidas sintam, Senhor Pai, sintam necessidade de voltar o seu coração para ti. Que nesse momento de toda essa pandemia, ó Pai, de todas as situações difíceis, que os corações se quebrantem e se voltem para ti, ó Pai. Tem misericórdia, sara a nossa nação. Ó Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, querido amigo, que Deus abençoe você e a sua casa. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.